Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Tivemos nessa terça-feira, dia 29 de abril, 5 jogos pela terceira rodada da Copa do Brasil. Ou terceira rodada não, terceira fase, tá? Terceira fase da Copa do Brasil 2025. E, cara, aconteceu em todos os jogos uma dificuldade enorme dos favoritos. Uma dificuldade monstruosa dos favoritos. E você pode tirar disso algumas impressões. Então a gente vai falar sobre os resultados que tivemos nesses 5 jogos e a impressão que se ficou neste primeiro dia. Serão 3 dias, né? Terça, quarta e quinta. Então a gente vai fazer um resumo desse primeiro dia, desses 5 jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Se você quiser ajudar, você pode ajudar também através do Superchat, quando estiver no live. E você pode ajudar através do Clube de Membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através de Valeu, que é esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Bom, vamos lá, galera. Vamos aqui falar sobre os resultados. Tivemos Retro 1, Fortaleza também 1. Esse era um jogo onde eu disse que a gente poderia ter o mandante vencendo, né? Muito mais pela fase do Fortaleza do que por outra coisa. E aí não é nenhum demérito ao Retrô, tá? Não é nenhum demérito ao Retrô. Mas a fase do Fortaleza é bem complicada e eu falei aqui no vídeo sobre esse jogo. Então, esse jogo aí, para resumir um pouquinho, o Fortaleza conseguiu empatar. Para resumir, eu falei isso no vídeo. Tivemos Internacional 1, Maracanã 0. Ah, um detalhe. Torcida do Fortaleza reclamando demais do Fortaleza. E não está sem razão. Tivemos Internacional 1, Maracanã 0. O Internacional teve 2 gols, se não estiver enganado. Foram 2 gols anulados. Teve um pênalti perdido, muito mal batido pelo Alan Patrick. E acabou ganhando de 1-0. Um gol no final da partida, se não estiver enganado, já aos 48 do segundo tempo. Outro resultado que também chama atenção: Internacional e Maracanã. Mano de campo Internacional. 1-0. E aí, quando eu estou falando isso, ao final eu vou dar a minha opinião. Não é de nenhum de respeito meu em relação ao Maracanã. Tá? Agora, o que é que todo mundo esperava? O Internacional basicamente garantia a classificação jogando em casa. Ou não era isso que se imaginava? E aí, a gente vai falar um pouquinho mais no contexto ao final. Então, Internacional 1, Maracanã 0, torcida do Internacional reclamando barbaridade e alguns torcedores do Internacional que tem canal que falam do Internacional com uma prepotência, com uma arrogância em relação ao Maracanã e preconceito. E preconceito, tá? Eu não vou falar de preconceito do Fortaleza com o Retrô, porque os dois são nordestinos e o Fortaleza conhece o Retrô. Copa do Nordeste, vira e mexe, estão se batendo. Agora, em relação ao Internacional Maracanã, eu vi alguns canais do Internacional com preconceito. Preconceito. Preconceito e um total desconhecimento do futebol no geral. Tipo, só olho para o meu umbigo. Beleza, você é torcedor do Internacional, mas você tem que dar uma olhada. O futebol não se resume à Série A só, não.
tá? Então, a torcida do Internacional reclamando bastante. E esse placar mínimo de 1-0 é, chama atenção. Chama atenção. Maringá 2, Atlético Mineiro 2. Outro jogo onde a reclamação violenta por parte. Violenta não, uma reclamação muito grande por parte do Atlético Mineiro. Mas vamos lá, o Atlético Mineiro não está bem. Esse era outro jogo que o mandante também poderia vencer. E quando eu estou falando isso, por quê? Porque o Retrô era o mandante, mas o favorito seria o Fortaleza. Esse é outro jogo. O Maringá é o mandante, mas a princípio o favorito seria o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vive um momento igual ao do Fortaleza, ruim. O Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É... Então, cara, outro jogo bem complicado. Não vi uma reclamação tão grande em relação à soberba, prepotência, de respeito do Atlético Mineiro em relação ao Maringá. Tá? Eu vi mais reclamações do Atlético. Do Internacional, quando eu falei, é porque alguns canais do Internacional têm um total desconhecimento sobre o Maracanã. Não procuraram nem saber quem é. Viram o nome, não conhece, é do Nordeste, não quiseram saber. Uma pena, uma pena. Mas isso no futebol é a coisa mais comum. Se tem um local que, se você parar para analisar os comentários, existem preconceitos gigantescos. Gigantescos. Tá? É uma pena. É uma pena. Tá? Então, mais um resultado aonde o que se imaginava não aconteceu. Porém, era um jogo onde o mandante, que não era o favorito, poderia vencer. Acabou não vencendo, mas poderia. Tivemos Fluminense 1, Aparecidense 0. Exatamente a mesma coisa do Internacional em Maracanã. A torcida do Fluminense também não conhecia, não tinha a menor ideia quem era o Aparecidense. O que se falava era goleada, 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 goleada. E ao término do primeiro tempo, a torcida do Fluminense, os poucos torcedores do Fluminense que foram, estavam vaiando o time do Fluminense. O time do Fluminense, no primeiro tempo, sentiu a porrada que tomou do Botafogo. Porque o jogo Botafogo-Fluminense, o clássico, pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi muito superior ao Fluminense. O Botafogo engoliu o Fluminense. O Fluminense sentiu. O Fluminense sentiu. E nesse primeiro tempo contra a Presidente, o Fluminense mostrou que sentiu. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Fluminense foi bem superior. Poderia ter feito mais de um, mas também poderia ter sofrido, porque o Fluminense deu contra-ataque direto para o Aparecidense, e o Aparecidense não fez um gol por pouco. Então foi um jogo onde a torcida do Fluminense também saiu reclamando. E nesse caso, o Fluminense era o mandante e o favorito. Venceu, mas não foi o que a torcida imaginou. E aí a gente vai para São Paulo e Náutico, 2-1. Placar mínimo também. São Paulo, favorito, jogava em casa, venceu. Placar mínimo. E aí eu vi alguns torcedores do São Paulo fazerem a mesma coisa que os torcedores do Internacional. Uma soberba, uma prepotência, um desconhecimento e até um certo preconceito. Mas venceu. 5 jogos. Nada definido. Nada. Retro e Fortaleza, em aberto. Internacional e Maracanã, apenas 1-0. O próximo jogo é Mão de Campo do Maracanã. Maringá e Atlético Mineiro, tudo em aberto. Segundo jogo, Mão de Campo do Atlético Mineiro. Fluminense e Presidência, 1-0. Tudo em aberto. Próximo jogo, Mão de Campo da Presidência. São Paulo e Náutico, tudo em aberto, diferença de um gol. O mano de campo agora é o Náutico, é do Timbu. Então, nos 5 primeiros jogos, nada definido. Muito pelo contrário. A probabilidade da gente ter
favoritos eliminados é boa. Ó, Retrô e Fortaleza. Quem seria o favorito? Fortaleza. Internacional e Maracanã, que era o favorito internacional. Maringá, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Fluminense, Aparecidense. Fluminense. São Paulo e Náutico. São Paulo. Mas você acredita mesmo que os 5 favoritos irão passar para as oitavas de final? Eu não acredito. Eu acredito que teremos aí situações é, 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 diferentes do que se programava. Internacional imaginava golear, Fluminense imaginava golear, São Paulo imaginava golear. E nada aconteceu. Bom, por que será? E aí vai aqui a minha, a minha, a minha opinião. Bom, primeiro, todos os resultados que aconteceram aí é, não está muito fora da realidade. Tivemos assim, um São Paulo melhor do que o Náutico. São Paulo criou algumas boas oportunidades. É, mas você pega aqui os números do São Paulo, todos a favores do São Paulo. São Paulo poderia tido sim um placar um pouco maior. Poderia sim o São Paulo ter sido, sei lá, uns 3-1. O Fluminense, a mesma coisa. A Aparecidense não deu um chute no gol. Mas o Fluminense jogou muito mal no primeiro tempo, mas jogou bem no segundo tempo. O Fluminense, sim, também poderia ter tido um placar mais elástico. O Fluminense poderia, no mínimo, ali uns 2-0. Atlético Mineiro e Maringá. O jogo foi de acordo com o resultado. Internacional e Maracanã. Você pega aqui o Internacional, todos os números são a favor do Internacional. Para o Internacional teve 2 gols perdidos, um pênalti perdido. Então o Internacional também poderia ter tido um placar maior. Retrô e Fortaleza não. Retrô e Fortaleza, quem poderia ter vencido era o Retrô. Então, dos 5 jogos, o único jogo, na minha opinião, aonde o mandante não era o favorito, mas merecia ter vencido, foi o Retrô. Tá? Nos outros jogos, ficou dentro de uma normalidade mais ou menos do que foi o jogo. Lógico, o Internacional poderia ter feito um gol a mais, o Fluminense também, o São Paulo também. Mas os outros times se defenderam, Maracanã, Aparecidense e Náutico. E aí, a gente pega o seguinte, será que os treinadores desses times também tiveram a soberba e não estudaram os adversários? Será que os jogadores que estavam em campo não deram a devida atenção ao jogo como deveria, por ser um time, um adversário a princípio mais fraco, Série D, Série C? Será que os jogadores entraram de sapatinho alto? Será que a Copa do Brasil, para esses times, é terceira opção? Porque ó, São Paulo está na Libertadores, Fluminense, Sul-Americana, Atlético Mineiro, Sul-Americana, Internacional, Libertadores, Fortaleza, Libertadores. Será que esses times estão olhando a Copa do Brasil como terceira opção? Sul-Americana, é, Libertadores e Campeonato Brasileiro na frente da Copa do Brasil e por isso não deram a devida atenção? Pode ser desconhecimento do treinador e soberba, pouca vontade dos jogadores, pouca vontade dos jogadores, prioridade, né, dos times. A torcida, eu entendo. Eu entendo a torcida do Internacional, não conhecia o Maracanã, não conhecia o Maringá, o Atlético Mineiro, Aparecidense, Náutico. O do Fortaleza não. O do Fortaleza conhece o Retrô, porque é do Nordeste, ali de Pernambuco. Conhece. Então, amigo, eu para resumir, os resultados, óbvio, que me chamaram a atenção.
não tem nada definido, nada definido. Alguns times faltou um pouquinho de sorte. No caso do Internacional faltou um pouquinho de sorte, o Fluminense faltou um pouquinho de sorte, São Paulo faltou um pouquinho de sorte, que poderiam ter um placar um pouco mais elástico. Continuam sendo os favoritos. Internacional é favorito, Fluminense é favorito, São Paulo é favorito. O Atlético Mineiro tem um favoritismo também, porque joga em casa. E o Fortaleza também tem. Mas Fortaleza e Atlético Mineiro vem fazendo um futebol que jogar em casa não está fazendo muita diferença. Tá? Agora, Internacional, Fluminense e São Paulo vão jogar fora. Mas mesmo jogando fora, são favoritos. O Internacional tem um empate a seu favor, o Fluminense tem um empate e o São Paulo também. Mas, para resumir, os resultados não foram o que a torcida esperava. Muitas torcidas imaginavam já a classificação no primeiro jogo. Não sei se houve uma soberba dos treinadores, das torcidas. Boa parte aconteceu essa soberba, essa prepotência e uma falta de desconhecimento total sobre o adversário, né? É uma falta de respeito com os outros times, porque para determinadas torcidas só existe a Série A, não existe mais futebol fora a Série A. Então, fiquei surpreso com os resultados. E só para terminar, eu achei exagerado de alguns canais de YouTube desses times que eram os favoritos, o desconhecimento e o preconceito com esses times. Porque vamos lá. Pegar aqui, rapidamente. Aparecidense é de Goiás, Centro-Oeste. Pegar aqui. Maracanã, Ceará. Náutico de Pernambuco. Maringá do sul do país. Em relação ao sul do país, eu não vi muito. Agora, em relação ao centro-oeste e ao nordeste, o que alguns canais falaram, bom, aquilo ali é preconceito puro. Uma pena. Uma pena. É preconceito puro. A hora que alguns canais começarem a tomar porrada por causa desses preconceitos, eles vão pensar duas vezes antes de falar. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!